história que nós fazemos, a história que se faz no mundo ocidental, é a história do mundo ocidental, olhando para os outros países por fora. É o que o ocidental quer ver no outro país. O que seria a história vinda deles, contada por eles, explicada por eles. E aí eu comecei a me interessar por entender, olha, essa história também inclui principalmente matemática, porque a matemática está ligadinho com a história. Todas as etapas da evolução da espécie humana são etapas onde você reconhece fatos matemáticos, avanços matemáticos. Então eu faço um estudo disso, procurando entender como que os locais e ao longo da história, como que aquela gente via o seu fazer matemático. Isto é o que passou a se chamar etnomatemática. Foi aí que nasceu a etnomatemática. Aí que nasceu a ideia da etnomatemática. Vamos ouvir os locais, o que eles fazem com o seu dia a dia. Como eles explicam, se viram nas suas necessidades diárias, nas suas profissões. O que um profissional faz que é de natureza matemática. Não quer dizer natureza matemática, não quer dizer que ele aplique fórmulas ou regras, nada disso. De natureza matemática, o que é? Ele faz processos de comparação, de classificação, de ordenação, de medição, quantificação. Tudo isso é muito natural. E aí vem Piaget, Vygotsky, etc. Você observa isso nas crianças. Como as crianças aprendem a classificar objetos, a relacionar, pôr as coisas de uma cor de um lado, isso estão fazendo matemática. Na hora que está fazendo isso, é o ponto de partida para ideias matemáticas. Isso é uma coisa natural da criança, né? Natural da criança, como é natural de todas as culturas, como é natural de todas as profissões. Então, tentando entender isso e dando voz a eles, para que eles expliquem o que eles estão fazendo, por que estão fazendo, começa a se construir o pensamento abstrato. E isto é aquilo que eu chamo etnomatemática. É uma matemática que parte daquilo que ele faz matematicamente, aquilo que Paulo Freire diz, se sentir matemático no mundo. E ele se sente matemático, todas as profissões, todas. Então, na etnomatemática, vai para uma comunidade indígena, como que eles cuidam do dia a dia deles, como eles distribuem o tempo deles, como que eles organizam o espaço de vida deles. Isso é fundamental. Isto é ser matemático na realidade deles. E nós procuramos, na etnomatemática, entender esse processo todo. E, claro, como a parte pedagógica disso é tentar fazer isso com as crianças. Mas a escola consegue ter, algumas conseguem. Por exemplo, esperar, entender como é que a criança pensa uma questão sem que ensine para ela um jeito certo, entre aspas, de pensar. Esse é o grande erro. Ensine o jeito certo, que é como você vai ser cobrado no exame. E a criança, claro, ela está num curso de pensamento, num curso de desenvolver a sua maneira de se apropriar de uma questão, se apropriar dos métodos para tratar aquele problema. Ela está nesse processo e há uma interrupção. Você vê isso muito, o exemplo mais trivial, a criança que, quando tem que contar alguma coisa, começa a contar com o dedo. Não, é proibido contar com o dedo. Pronto, você desmontou a criança. Matou a criatividade da criança. Não, é contar com o dedo, vê aonde ela chega. E ela chega. Tanto que há uma pesquisa muito interessante, crianças, você dá alguns problemas para crianças no início da escolaridade, 6, 7 anos, elas fazem 7, 8 anos. Se der o mesmo problema para o mais já com 13, 14, ele tenta botar isso em fórmulas, etc., não resolve nada. É porque ele já está com a criatividade podada, né? Já está enquadrado.